Esta é uma história sobre a arte que transcende a vaidade, sobre a dignidade que se perde e se encontra novamente em um lugar inesperado. É um conto sobre um homem que, ao perder a linguagem que o definia, foi obrigado a descobrir a essência de sua própria alma, desvendando uma verdade que só o silêncio poderia revelar. Prepare-se para uma jornada de emoção e redenção, onde a maior sinfonia da vida não é tocada no palco, mas no coração de quem se recusa a ser esquecido. Sebastião de Oliveira, aos 78 anos, era um fantasma. Sua presença ainda era sentida em cada nota que ecoava pelas salas de concerto da cidade, mas seu corpo agora era apenas um reflexo pálido do maestro que um dia comandou as emoções de multidões. Em seu pequeno apartamento, aninhado entre as fachadas cinzentas de prédios antigos, o silêncio era a única melodia que ele conhecia. Não o silêncio respeitoso de uma sala de concertos antes da primeira nota, mas um silêncio opressor, cheio de ecos de uma vida que se recusava a desaparecer. Ele se sentava em sua poltrona, a mão direita repousando sobre a perna, uma traidora que guardava o segredo de sua ruína. O tremor era quase invisível, um suave e constante balançar que só ele notava, mas que era, para Sebastião, a marca de sua falência, o sinal de que a música em seu corpo havia finalmente cessado. Aquela mão, que um dia foi a extensão de seu pensamento musical, a alma de cada orquestra que regeu, agora era apenas um lembrete cruel de sua impotência, um símbolo de sua decadência aos olhos de um mundo que celebrava a perfeição. Cada manhã era um novo encontro com essa verdade dolorosa, um duelo silencioso, com a mão que se recusava a obedecer à sua vontade, transformando simples tarefas, como segurar uma xícara de chá ou amarrar os cadarços, em desafios humilhantes, batalhas que ele travava e perdia em segredo, longe dos olhares curiosos do mundo. A solidão se tornou sua única companhia, e a melancolia, sua sinfonia diária. A cidade, indiferente à sua tragédia, continuava seu ritmo frenético lá fora. Da janela ele via o vai e vem de pessoas, cada uma em sua própria jornada, enquanto ele, preso em seu pequeno cubículo, observava a vida passar. A rua, uma vez o caminho para o teatro, agora era um lembro doloroso do que ele havia perdido. As notícias do mundo da música, que chegavam a ele através dos jornais, falavam de jovens talentos, de novas sinfonias digitais, de uma era que não tinha mais lugar para a beleza do toque humano, da emoção crua de uma batuta que se movia com a alma de um maestro. Ele era uma peça de museu, um artefato de uma época passada que os jovens olhavam com curiosidade, mas sem a verdadeira admiração. O peso dessa nova realidade era esmagador, e o ar em seu apartamento parecia mais pesado a cada dia, preenchido com a poeira de memórias que ele não conseguia limpar. Ele era a memória de um tempo que já não existia, o último vestígio de uma arte que estava sendo substituída por telas e algoritmos. Para se sentir vivo, ele ensaiava sua arte em segredo, sem música, sem orquestra, apenas com o silêncio de seu quarto. Ele pegava a batuta, ainda reluzente, e a erguia no ar, tentando comandar um batalhão invisível de músicos. Sua mão, no entanto, traía sua vontade. O tremor começava sutilmente, transformando o gesto elegante em uma luta. A batuta tremia, oscilando de um lado para o outro, um sinal claro de que seu corpo havia desistido de sua alma. Ele se via no reflexo da janela, um velho patético lutando contra o tempo, e a imagem era insuportável. A frustração, uma força violenta e silenciosa, o consumia por dentro, rasgando o tecido de sua dignidade, transformando sua paixão em uma tortura. Ele não era mais um maestro, era um prisioneiro do próprio corpo. Em um ato de desespero, ele decidiu ir à loja de instrumentos. Era o mesmo lugar onde, décadas atrás, ele havia comprado sua primeira batuta, a mesma que ele guardava com tanto carinho. A esperança de que talvez o ambiente, as pessoas, pudessem reacender a faísca que ele pensava ter perdido. Mas o mundo havia mudado. As prateleiras, antes repletas de instrumentos de madeira e corda,
Agora exibiam caixas com softwares de edição musical e fones de ouvido de última geração. O ar, antes perfumado com a madeira de violinos e violoncelos, agora cheirava a plástico e a circuitos eletrônicos. Ele se sentiu um estranho em um lugar que deveria ser seu. A única coisa familiar era o cheiro de metal e cera de polir, mas até isso parecia diferente, mais artificial, sem a alma que ele conhecia. A música, para aquela nova geração, era algo que se produzia, não algo que se sentia. O jovem vendedor, com fisionomia de 20 e poucos anos e cabelos coloridos, o atendeu com uma condescendência educada. Sebastião pediu para ver uma batuta, a mais simples que tivessem. O vendedor o olhou de cima a baixo, percebendo o tremor em sua mão. Ele sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos, e disse que batutas eram algo do passado. Ofereceu, em vez disso, um software de regência virtual, explicando que ele poderia controlar a orquestra com gestos capturados por uma câmera, sem precisar segurar nada. As palavras do jovem soaram como um soco no estômago de Sebastião, tirando-lhe o ar e a esperança. A tecnologia, que deveria ser uma ferramenta, estava sendo usada para apagar a arte, para remover a emoção e a imperfeição humana, a própria essência de uma performance. Aquela era a prova final de que seu tempo havia passado e que ele não era mais necessário. Quando Sebastião saiu da loja, a chuva fina que caía em Paris refletia em seu rosto envelhecido, misturando-se com as lágrimas que ele tentava, em vão, conter. A batuta em sua mão, que ele acabara de comprar, era fria, sem vida. Ele não a queria, mas a necessidade de ter algo para segurar, algo que representasse o que ele havia sido, era mais forte do que sua razão. O olhar de pena do vendedor, o desprezo velado por sua condição, a indiferença do mundo moderno, tudo se unia em um coro de vozes que gritavam em sua cabeça. A vergonha e a humilhação se tornaram companheiras constantes, e a melodia de sua alma, outrora vibrante e poderosa, estava agora reduzida a um eco distante, quase inaudível, um sussurro que se perdia na imensidão do mundo, sufocado pelo ruído da indiferença. Ele era a memória de uma época, e as pessoas ao seu redor eram o futuro que não o incluía. Se você já sentiu a dor de ser esquecido, de ter um talento que ninguém mais valoriza, então você sabe que o maestro Sebastião sentiu não era apenas tristeza, era uma solidão profunda e esmagadora. Se essa história o tocou, se inscreva no canal e junte-se a nós para descobrir como a dignidade pode ser restaurada mesmo quando tudo parece perdido. O mundo moderno nos diz que a perfeição é a única medida do valor, mas a história de Sebastião nos prova que o verdadeiro valor de um homem é medido pela força de seu espírito, pela capacidade de se erguer mesmo quando o corpo falha. A arte não é feita de notas, mas de emoções, e a vida de Sebastião, agora que ele havia perdido sua batuta, estava prestes a se tornar sua obra-prima. De volta ao apartamento, a luz do sol poente coloria o chão de seu apartamento de um dourado suave. Mas Sebastião não notava. Ele se sentou em sua poltrona, a batuta recém-comprada repousando em seu colo, fria e sem vida. Ele olhou para sua mão, o tremor mais evidente agora. A vergonha era um peso físico sufocante. A arte da música, que ele pensava ser sua, havia se tornado um inimigo. O mundo que ele tanto amava o havia rejeitado, e ele, em sua solidão, sentiu a total ausência de propósito. A música não era mais sua. Era algo distante, um sonho desfeito que ecoava em seu passado, mas que não tinha lugar em seu presente. A vida se tornou um palco sem plateia, uma sinfonia sem notas, e ele, o maestro, era apenas uma figura parada no escuro, esperando por um final que nunca vinha. Em seu silêncio, ele começou a ouvir, não a música, mas os sons da vida, o barulho distante do trânsito, o choro de um bebê, as vozes alegres das crianças brincando na rua. O mundo continuava a sua sinfonia, e ele não era mais o maestro, mas sim um espectador. Sua arte, que ele tanto valorizava, era apenas uma pequena parte de uma orquestra muito maior,
uma orquestra que tocava sem a necessidade de um maestro. E essa era a sua maior lição. A música estava em tudo, mas ele não era o único a poder senti-la. A solidão, que antes era uma punição, tornou-se um convite para observar, para sentir, para ser parte da melodia da vida de uma forma que ele nunca tinha sido antes. Ele estava aprendendo a ouvir com o coração, não apenas com os ouvidos. A noite caiu, e as luzes da cidade se acenderam. Sebastião permaneceu em sua poltrona, a batuta em seu colo, um peso físico de sua perda. A música que ele conhecia havia silenciado, mas uma nova melodia, a melodia da vida real, começava a tocar. Era uma melodia imperfeita, cheia de ruídos, de dissonâncias, mas também de uma beleza crua e real. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, não viu um palco vazio, mas sim a imagem de uma pequena sala de concerto com uma única bailarina dançando sozinha no palco, a música fluindo de seu corpo, sem a necessidade de uma orquestra. Ele se sentiu em paz, e essa paz era algo que ele nunca tinha sentido antes, mesmo no auge de sua glória. Era a paz de saber que, mesmo sem sua batuta, ele ainda era parte da música, apenas de uma forma diferente. A vida de um maestro não é feita apenas de notas e compassos, é feita de paixão, de dedicação, de uma busca incessante pela perfeição. Sebastião havia perdido sua perfeição, mas havia ganhado algo mais valioso, a liberdade de ser imperfeito, a liberdade de ser humano. E essa liberdade era a maior de todas as dádivas. Ele não precisava mais fingir ser algo que ele não era. Ele podia ser apenas ele mesmo, um velho com um tremor na mão, mas com uma alma cheia de música. E essa era a sua maior conquista. Ele havia perdido o aplauso da plateia, mas havia ganhado algo muito mais valioso, o aplauso de seu próprio coração. E essa era a única aprovação que ele realmente precisava. A honra que ele pensava ter perdido, na verdade, nunca esteve nas mãos de ninguém além dele mesmo. E agora ele estava pronto para começar a encontrá-la novamente. O silêncio de sua casa se tornou seu santuário. Ele passava os dias lendo velhas partituras, as notas dançando em sua mente, livres das limitações de seu corpo. Ele ouvia a música, não como um maestro, mas como um amante. Ele a sentia em seu peito, em sua alma, em cada batida de seu coração. A música que ele amava era agora sua única companhia, e ele a abraçava com todo o seu ser. Ele não precisava mais de um palco, de uma orquestra, de um público. Ele tinha a música em seu coração, e isso era mais do que suficiente. Ele era um homem livre, um artista sem batuta, um maestro sem orquestra, mas um ser humano completo. E essa era a sua maior sinfonia. Ele havia perdido tudo, mas havia ganhado tudo. Ele havia perdido a música, mas havia encontrado a si mesmo. E essa era a mais bela de todas as melodias. A música não é algo que se toca, é algo que se vive. E Sebastião estava vivendo a música de uma forma que ele nunca tinha vivido antes. Ele estava se tornando um instrumento de sua própria arte, um canal para a melodia do universo. Ele estava se perdendo na música e se encontrando nela. Ele não precisava mais de uma batuta para se sentir completo, porque ele havia se tornado a própria música. Ele era a melodia, a harmonia, o ritmo e a letra. Ele era a sinfonia de sua própria vida, e essa era a mais bela de todas as obras-primas. Ele não era mais um maestro, mas sim um ser humano, e essa era a sua maior conquista. Ele havia perdido sua arte, mas havia ganhado sua humanidade, e essa era a sua maior glória. Ele era a música, e a música era ele. A vida de um artista é uma busca incessante pela perfeição, mas a verdadeira arte não está na perfeição, e sim na imperfeição. A imperfeição é o que nos torna humanos, o que nos torna vulneráveis, o que nos torna belos. Sebastião havia perdido sua perfeição, mas havia ganhado sua imperfeição, e essa era a maior de todas as dádivas. Ele havia perdido o aplauso da plateia, mas havia ganhado o aplauso de seu próprio coração. Ele era um homem livre, um artista sem batuta,
um maestro sem orquestra, mas um ser humano completo. E essa era a sua maior sinfonia. Ele havia perdido tudo, mas havia ganhado tudo. Ele havia perdido a música, mas havia encontrado a si mesmo, e essa era a mais bela de todas as melodias. Agora, se você se emocionou com a melodia silenciada de Sebastião, espere até descobrir a sinfonia secreta que ele estava prestes a tocar. Se quiser saber como o maestro que perdeu sua batuta encontrou um novo propósito em um lugar inesperado, continue conosco. A jornada de Sebastião está apenas começando, e a parte mais emocionante ainda está por vir. No dia seguinte, a melodia triste e hesitante do violino de Lúcia, uma jovem de 16 anos, ecoava pelo corredor do velho prédio, subindo as escadas e alcançando o apartamento de Sebastião. A música era tecnicamente impecável, cada nota no lugar certo, mas faltava-lhe a alma, o calor que só a paixão pode dar. Era uma melodia de medo, de ansiedade, de uma alma talentosa que se escondia atrás da perfeição. Lúcia estava se preparando para uma audição para uma bolsa de estudos em uma renomada academia, mas seu medo de falhar a impedia de alcançar a verdadeira maestria. O pânico de não ser boa o suficiente, a pressão de sua família, o peso da responsabilidade de ser a única esperança de seu futuro, tudo isso se refletia em sua música, transformando a beleza de sua arte em uma simples exibição técnica, um exercício de notas e ritmos sem a vida que a música realmente exige. Ela não estava tocando com o coração, mas sim com a mente, e a música, como uma flor sem sol, murchava em sua ausência de paixão. Lúcia, por sua vez, sentia a música de Sebastião. Ela a ouvia em suas pausas, em seus suspiros, na forma como ele movia as mãos, mesmo sem uma batuta. Ela sentia a música que ele não podia tocar, a paixão que ele não podia expressar, e essa era a mais pura forma de música que ela já havia encontrado. Ele era sua inspiração, sua musa, seu guia, e ela estava aprendendo a sentir a música com o coração, não apenas com os ouvidos. Ela não precisava de notas, de ritmos, de melodias, ela precisava de sua alma. E Sebastião, em sua sabedoria, estava ensinando-lhe a encontrar sua própria alma. Ele estava se tornando o maestro que ele sempre foi, mas de uma forma que ele nunca tinha sido antes. Ele estava se tornando um mentor, um guia, um farol de esperança em um mundo de escuridão. E essa era a sua maior sinfonia. Ele havia perdido sua arte, mas havia ganhado sua humanidade. E essa era a sua maior glória. A música, para Sebastião, sempre foi a linguagem de sua alma. Mas, agora, a linguagem de sua alma havia se tornado a linguagem de seu corpo. E seu corpo, em sua imperfeição, se recusava a obedecer. O tremor em sua mão era o som de sua alma se desfazendo, de sua música se calando. Mas a música que ele sentia, a música que ele ouvia, a música que ele era, continuava a existir. E ele sabia que, para encontrar sua paz, ele teria que aprender a ouvir com o coração. Ele teria que aprender a viver com a imperfeição, a abraçar a vulnerabilidade, a aceitar que a verdadeira arte não está na perfeição, mas na beleza da imperfeição, na emoção de uma nota que falha, na fragilidade de um som que se perde. E essa era a sua nova jornada. Uma jornada para encontrar a música em sua própria alma, em sua própria vida, em seu próprio corpo, mesmo que seu corpo se recusasse a cooperar. Lúcia, por sua vez, sentia a música de Sebastião. Ela a ouvia em suas pausas, em seus suspiros, na forma como ele movia as mãos, mesmo sem uma batuta. Ela sentia a música que ele não podia tocar, a paixão que ele não podia expressar, e essa era a mais pura forma de música que ela já havia encontrado. Ele era sua inspiração, sua musa, seu guia, e ela estava aprendendo a sentir a música com o coração, não apenas com os ouvidos. Ela não precisava de notas, de ritmos, de melodias, ela precisava de sua alma. E Sebastião, em sua sabedoria, estava ensinando-lhe a encontrar sua própria alma. Ele estava se tornando o maestro que ele sempre foi, mas de uma forma que ele nunca tinha sido antes.
Ele estava se tornando um mentor, um guia, um farol de esperança em um mundo de escuridão. E essa era a sua maior sinfonia. Ele havia perdido sua arte, mas havia ganhado sua humanidade. E essa era a sua maior glória. A música, para Sebastião, sempre foi a linguagem de sua alma. Mas, agora, a linguagem de sua alma havia se tornado a linguagem de seu corpo. E seu corpo, em sua imperfeição, se recusava a obedecer. O tremor em sua mão era o som de sua alma se desfazendo, de sua música se calando. Mas a música que ele sentia, a música que ele ouvia, a música que ele era, continuava a existir. E ele sabia que, para encontrar sua paz, ele teria que aprender a ouvir com o coração. Ele teria que aprender a viver com a imperfeição, a abraçar a vulnerabilidade, a aceitar que a verdadeira arte não está na perfeição, mas na beleza da imperfeição, na emoção de uma nota que falha, na fragilidade de um som que se perde. E essa era a sua nova jornada. Uma jornada para encontrar a música em sua própria alma, em sua própria vida, em seu próprio corpo, mesmo que seu corpo se recusasse a cooperar. A música que ele sentia, a música que ele ouvia, a música que ele era, continuava a existir. E ele sabia que, para encontrar sua paz, ele teria que aprender a ouvir com o coração. Ele teria que aprender a viver com a imperfeição, a abraçar a vulnerabilidade, a aceitar que a verdadeira arte não está na perfeição, mas na beleza da imperfeição, na emoção de uma nota que falha, na fragilidade de um som que se perde. E essa era a sua nova jornada. Uma jornada para encontrar a música em sua própria alma, em sua própria vida, em seu próprio corpo, mesmo que seu corpo se recusasse a cooperar. De volta ao apartamento, a luz do sol poente coloria o chão de seu apartamento de um dourado suave. Mas Sebastião não notava. Ele se sentou em sua poltrona, a batuta recém-comprada repousando em seu colo, fria e sem vida. Ele olhou para sua mão, o tremor mais evidente agora. A vergonha era um peso físico sufocante. A arte da música, que ele pensava ser sua, havia se tornado um inimigo. O mundo que ele tanto amava o havia rejeitado, e ele, em sua solidão, sentiu a total ausência de propósito. A música não era mais sua. Era algo distante, um sonho desfeito que ecoava em seu passado, mas que não tinha lugar em seu presente. A vida se tornou um palco sem plateia, uma sinfonia sem notas, e ele, o maestro, era apenas uma figura parada no escuro, esperando por um final que nunca vinha. Em seu silêncio, ele começou a ouvir, não a música, mas os sons da vida, o barulho distante do trânsito, o choro de um bebê, as vozes alegres das crianças brincando na rua. O mundo continuava a sua sinfonia, e ele não era mais o maestro, mas sim um espectador. Sua arte, que ele tanto valorizava, era apenas uma pequena parte de uma orquestra muito maior, uma orquestra que tocava sem a necessidade de um maestro. E essa era a sua maior lição. A música estava em tudo, mas ele não era o único a poder senti-la. A solidão, que antes era uma punição, tornou-se um convite para observar, para sentir, para ser parte da melodia da vida de uma forma que ele nunca tinha sido antes. Ele estava aprendendo a ouvir com o coração, não apenas com os ouvidos. A noite caiu, e as luzes da cidade se acenderam. Sebastião permaneceu em sua poltrona, a batuta em seu colo, um peso físico de sua perda. A música que ele conhecia havia silenciado, mas uma nova melodia, a melodia da vida real, começava a tocar. Era uma melodia imperfeita, cheia de ruídos, de dissonâncias, mas também de uma beleza crua e real. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, não viu um palco vazio, mas sim a imagem de uma pequena sala de concerto com uma única bailarina dançando sozinha no palco, a música fluindo de seu corpo, sem a necessidade de uma orquestra. Ele se sentiu em paz, e essa paz era algo que ele nunca tinha sentido antes, mesmo no auge de sua glória. Era a paz de saber que, mesmo sem sua batuta, ele ainda era parte da música, apenas de uma forma diferente.
A vida de um maestro não é feita apenas de notas e compassos, é feita de paixão, de dedicação, de uma busca incessante pela perfeição. Sebastião havia perdido sua perfeição, mas havia ganhado algo mais valioso: a liberdade de ser imperfeito, a liberdade de ser humano. E essa liberdade era a maior de todas as dádivas. Ele não precisava mais fingir ser algo que ele não era. Ele podia ser apenas ele mesmo, um velho com um tremor na mão, mas com uma alma cheia de música. E essa era a sua maior conquista. Ele havia perdido o aplauso da plateia, mas havia ganhado algo muito mais valioso: o aplauso de seu próprio coração. E essa era a única aprovação que ele realmente precisava. A honra que ele pensava ter perdido, na verdade, nunca esteve nas mãos de ninguém além dele mesmo. E agora ele estava pronto para começar a encontrá-la novamente. O silêncio de sua casa se tornou seu santuário. Ele passava os dias lendo velhas partituras, as notas dançando em sua mente, livres das limitações de seu corpo. Ele ouvia a música, não como um maestro, mas como um amante. Ele a sentia em seu peito, em sua alma, em cada batida de seu coração. A música que ele amava era agora sua única companhia, e ele a abraçava com todo o seu ser. Ele não precisava mais de um palco, de uma orquestra, de um público. Ele tinha a música em seu coração, e isso era mais do que suficiente. Ele era um homem livre, um artista sem batuta, um maestro sem orquestra, mas um ser humano completo. E essa era a sua maior sinfonia. Ele havia perdido tudo, mas havia ganhado tudo. Ele havia perdido a música, mas havia encontrado a si mesmo. E essa era a mais bela de todas as melodias. A música não é algo que se toca, é algo que se vive. E Sebastião estava vivendo a música de uma forma que ele nunca tinha vivido antes. Ele estava se tornando um instrumento de sua própria arte, um canal para a melodia do universo. Ele estava se perdendo na música e se encontrando nela. Ele não precisava mais de uma batuta para se sentir completo, porque ele havia se tornado a própria música. Ele era a melodia, a harmonia, o ritmo e a letra. Ele era a sinfonia de sua própria vida, e essa era a mais bela de todas as obras-primas. Ele não era mais um maestro, mas sim um ser humano, e essa era a sua maior conquista. Ele havia perdido sua arte, mas havia ganhado sua humanidade, e essa era a sua maior glória. Ele era a música, e a música era ele. A vida de um artista é uma busca incessante pela perfeição, mas a verdadeira arte não está na perfeição, e sim na imperfeição. A imperfeição é o que nos torna humanos, o que nos torna vulneráveis, o que nos torna belos. Sebastião havia perdido sua perfeição, mas havia ganhado sua imperfeição, e essa era a maior de todas as dádivas. Ele havia perdido o aplauso da plateia, mas havia ganhado o aplauso de seu próprio coração. Ele era um homem livre, um artista sem batuta, um maestro sem orquestra, mas um ser humano completo. E essa era a sua maior sinfonia. Ele havia perdido tudo, mas havia ganhado tudo. Ele havia perdido a música, mas havia encontrado a si mesmo. E essa era a mais bela de todas as melodias. A música não é algo que se toca, é algo que se vive. E Sebastião estava vivendo a música de uma forma que ele nunca tinha vivido antes. Ele estava se tornando um instrumento de sua própria arte, um canal para a melodia do universo. Ele estava se perdendo na música e se encontrando nela. Ele não precisava mais de uma batuta para se sentir completo, porque ele havia se tornado a própria música. Ele era a melodia, a harmonia, o ritmo e a letra. Ele era a sinfonia de sua própria vida, e essa era a mais bela de todas as obras-primas. Ele não era mais um maestro, mas sim um ser humano, e essa era a sua maior conquista. Ele havia perdido sua arte, mas havia ganhado sua humanidade, e essa era a sua maior glória. Ele era a música, e a música era ele. Lúcia, por sua vez, sentia a música de Sebastião. Ela a ouvia em suas pausas, em seus suspiros, na forma como ele movia as mãos, mesmo sem uma batuta. Ela sentia a música que ele não podia tocar, a paixão que ele não podia expressar,
e essa era a mais pura forma de música que ela já havia encontrado. Ele era sua inspiração, sua musa, seu guia, e ela estava aprendendo a sentir a música com o coração, não apenas com os ouvidos. Ela não precisava de notas, de ritmos, de melodias. Ela precisava de sua alma. E Sebastião, em sua sabedoria, estava ensinando-lhe a encontrar sua própria alma. Ele estava se tornando o maestro que ele sempre foi, mas de uma forma que ele nunca tinha sido antes. Ele estava se tornando um mentor, um guia, um farol de esperança em um mundo de escuridão. E essa era a sua maior sinfonia. Ele havia perdido sua arte, mas havia ganhado sua humanidade. E essa era a sua maior glória. A música para Sebastião sempre foi a linguagem de sua alma. Mas agora, a linguagem de sua alma havia se tornado a linguagem de seu corpo, e seu corpo, em sua imperfeição, se recusava a obedecer. O tremor em sua mão era o som de sua alma se desfazendo, de sua música se calando. Mas a música que ele sentia, a música que ele ouvia, a música que ele era continuava a existir, e ele sabia que para encontrar sua paz, ele teria que aprender a ouvir com o coração. Ele teria que aprender a viver com a imperfeição, a abraçar a vulnerabilidade, a aceitar que a verdadeira arte não está na perfeição, mas na beleza da imperfeição, na emoção de uma nota que falha, na fragilidade de um som que se perde. E essa era a sua nova jornada. Uma jornada para encontrar a música em sua própria alma, em sua própria vida, em seu próprio corpo, mesmo que seu corpo se recusasse a cooperar. A música que ele sentia, a música que ele ouvia, a música que ele era, continuava a existir. E ele sabia que para encontrar sua paz, ele teria que aprender a ouvir com o coração. Ele teria que aprender a viver com a imperfeição, a abraçar a vulnerabilidade, a aceitar que a verdadeira arte não está na perfeição, mas na beleza da imperfeição, na emoção de uma nota que falha, na fragilidade de um som que se perde. E essa era a sua nova jornada. Uma jornada para encontrar a música em sua própria alma, em sua própria vida, em seu próprio corpo, mesmo que seu corpo se recusasse a cooperar. A manhã da audição de Lúcia amanheceu com um sol tímido, mas para a jovem, o céu parecia coberto de nuvens cinzentas. A ansiedade era um nó em seu estômago, um peso em seus ombros que ameaçava esmagar sua confiança. Ela se arrumou em silêncio, o violino em suas costas como um fardo, e cada passo em direção à academia de música era uma luta. A lembrança do tremor de Sebastião, da forma como ele lutou para amarrar os sapatos, se tornou um eco em sua mente. Ela sentia a pressão de provar seu valor, não apenas para si mesma, mas para todos que duvidavam dela, e o medo de falhar a consumia por dentro. A música, que deveria ser sua paixão, havia se tornado uma fonte de pavor, e a alegria que ela sentia ao tocar se transformou em uma obrigação cruel, uma exigência de um mundo que celebrava a perfeição e não tolerava a fragilidade humana. O coração de Lúcia batia como um tambor, seu pulso acelerado, e ela mal conseguia respirar, mas ela sabia que para encontrar sua paz, ela teria que enfrentar seus próprios demônios e deixar a música fluir, não da mente, mas da alma. Ao chegar ao imponente edifício de pedra, ela viu a fachada que para ela simbolizava a frieza e a perfeição que lhe faltava. Ao entrar na sala de audição, o silêncio era tão pesado quanto a opressão em seu peito. Os jurados, figuras imponentes em suas cadeiras, representavam a crítica impiedosa do mundo que a aguardava. Ela ergueu o violino, as mãos úmidas de suor, e as notas que saíram do instrumento foram, a princípio, tímidas e inseguras. Ela se sentia perdida, incapaz de encontrar a emoção que a peça exigia, a alma que Sebastião havia lhe ensinado a encontrar. O medo de falhar, a pressão do momento, tudo se unia em um coro de vozes que gritavam em sua cabeça, e a melodia, que deveria ser uma obra-prima, se tornou um murmúrio de notas sem vida. Nesse exato momento, o olhar de Lúcia se encontrou com o de Sebastião, que, escondido no fundo da sala, a observava com uma calma serena. Ele não disse uma palavra, mas seus olhos, que haviam visto tantas orquestras e tantas almas,
lhe transmitiram uma mensagem silenciosa. Ele a convidou a fechar os olhos, a se concentrar em seu corpo, a sentir a música com a alma, não com os ouvidos. O tremor em sua mão, que ele havia escondido por tanto tempo, se tornou para Lúcia uma inspiração. Ela se lembrou de suas palavras, de suas histórias sobre os compositores, sobre a paixão que a música exigia. Ela fechou os olhos e, em vez de focar na técnica, ela se concentrou na melodia que Sebastião havia lhe ensinado a sentir. A música deixou de ser um problema a ser resolvido e se tornou uma história a ser contada. E Lúcia, com o coração aberto, deixou a emoção fluir. De repente, a música que Lúcia tocava se transformou. O som se tornou rico, profundo, vibrante, cheio de uma emoção que os jurados nunca haviam ouvido. A melodia, que antes era uma simples sequência de notas, se tornou um lamento, uma alegria, uma paixão, uma sinfonia de emoções. Os jurados, acostumados com a frieza da perfeição, se renderam à beleza da imperfeição, à honestidade da emoção que Lúcia expressava. A sala se encheu de um silêncio reverente, e quando ela terminou, uma lágrima escorria pelo rosto de um dos jurados. Ela não era mais uma aluna, mas sim uma artista. O jovem diretor da academia, que a havia julgado pela sua ansiedade, ficou visivelmente emocionado. Ele a questionou sobre a fonte de sua inspiração, sobre a forma como ela havia conseguido transmitir tanta emoção. Lúcia, com o coração cheio de gratidão, apontou para o fundo da sala, para Sebastião, que em sua descrição tentava se misturar com a multidão. Eu tive a sorte de encontrar um maestro, ela disse, que me ensinou a tocar com a alma, não apenas com os dedos. As palavras de Lúcia foram um soco no estômago dos jurados, que viram a beleza da sabedoria que a idade havia trazido. Aquele velho com o olhar melancólico, que eles haviam julgado pela sua idade e fragilidade, era na verdade um tesouro de conhecimento e emoção. A honra de Sebastião, que ele pensava ter perdido, foi restaurada naquele momento, não pelo aplauso da multidão, mas pelo reconhecimento de uma única pessoa, uma pessoa que havia visto o seu verdadeiro valor. A audição de Lúcia foi um sucesso. Ela não apenas ganhou a bolsa de estudos, mas também o respeito dos jurados, que a viam como uma nova promessa da música, uma artista que tinha a técnica e a alma. Lúcia, em sua humildade, sabia que a vitória não era apenas sua, mas de Sebastião, que havia lhe ensinado a mais importante lição. A música não é sobre perfeição, mas sobre emoção. Ela havia encontrado sua voz, mas ele havia lhe dado a alma para que a voz pudesse cantar. E essa era a mais bela de todas as sinfonias, a sinfonia da alma. A música que Lúcia tocava era a música de Sebastião, a música que ele não podia mais tocar, mas que ele sentia com todo o seu ser. Ele era a melodia, e ela era a harmonia. De volta ao apartamento, a luz do sol poente coloria o chão de seu apartamento de um dourado suave, mas agora Sebastião sorria. Ele se sentou em sua poltrona, a batuta recém-comprada repousando em seu colo, fria e sem vida. Ele olhou para sua mão, o tremor mais evidente agora. A vergonha era um peso físico, sufocante. A arte da música, que ele pensava ser sua, havia se tornado um inimigo. O mundo que ele tanto amava o havia rejeitado, e ele, em sua solidão, sentiu a total ausência de propósito. A música não era mais sua, era algo distante, um sonho desfeito que ecoava em seu passado, mas que não tinha lugar em seu presente. A vida se tornou um palco sem plateia, uma sinfonia sem notas, e ele, o maestro, era apenas uma figura parada no escuro, esperando por um final que nunca vinha. Em seu silêncio, ele começou a ouvir. Não a música, mas os sons da vida. O barulho distante do trânsito, o choro de um bebê, as vozes alegres das crianças brincando na rua. O mundo continuava a sua sinfonia, e ele não era mais o maestro, mas sim um espectador. Sua arte, que ele tanto valorizava, era apenas uma pequena parte de uma orquestra muito maior, uma orquestra que tocava sem a necessidade de um maestro. E essa era a sua maior lição. A música estava em tudo,
mas ele não era o único a poder senti-la. A solidão, que antes era uma punição, tornou-se um convite para observar, para sentir, para ser parte da melodia da vida de uma forma que ele nunca tinha sido antes. Ele estava aprendendo a ouvir com o coração, não apenas com os ouvidos. A noite caiu e as luzes da cidade se acenderam. Sebastião permaneceu em sua poltrona, a batuta em seu colo, um peso físico de sua perda. A música que ele conhecia havia silenciado, mas uma nova melodia, a melodia da vida real, começava a tocar. Era uma melodia imperfeita, cheia de ruídos, de dissonâncias, mas também de uma beleza crua e real. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, não viu um palco vazio, mas sim a imagem de uma pequena sala de concerto, com uma única bailarina dançando sozinha no palco, a música fluindo de seu corpo, sem a necessidade de uma orquestra. Ele se sentiu em paz, e essa paz era algo que ele nunca tinha sentido antes, mesmo no auge de sua glória. Era a paz de saber que, mesmo sem sua batuta, ele ainda era parte da música, apenas de uma forma diferente. A vida de um maestro não é feita apenas de notas e compassos, é feita de paixão, de dedicação, de uma busca incessante pela perfeição. Sebastião havia perdido sua perfeição, mas havia ganhado algo mais valioso, a liberdade de ser imperfeito, a liberdade de ser humano. E essa liberdade era a maior de todas as dádivas. Ele não precisava mais fingir ser algo que ele não era. Ele podia ser apenas ele mesmo, um velho com um tremor na mão, mas com uma alma cheia de música. E essa era a sua maior conquista. Ele havia perdido o aplauso da plateia, mas havia ganhado algo muito mais valioso, o aplauso de seu próprio coração. E essa era a única aprovação que ele realmente precisava. A honra que ele pensava ter perdido, na verdade, nunca esteve nas mãos de ninguém além dele mesmo, e agora ele estava pronto para começar a encontrá-la novamente. O silêncio de sua casa se tornou seu santuário. Ele passava os dias lendo velhas partituras, as notas dançando em sua mente, livres das limitações de seu corpo. Ele ouvia a música, não como um maestro, mas como um amante. Ele a sentia em seu peito, em sua alma, em cada batida de seu coração. A música que ele amava era agora sua única companhia, e ele a abraçava com todo o seu ser. Ele não precisava mais de um palco, de uma orquestra, de um público. Ele tinha a música em seu coração, e isso era mais do que suficiente. Ele era um homem livre, um artista sem batuta, um maestro sem orquestra, mas um ser humano completo. E essa era a sua maior sinfonia. Ele havia perdido tudo, mas havia ganhado tudo. Ele havia perdido a música, mas havia encontrado a si mesmo. E essa era a mais bela de todas as melodias. A música não é algo que se toca, é algo que se vive. E Sebastião estava vivendo a música de uma forma que ele nunca tinha vivido antes. Ele estava se tornando um instrumento de sua própria arte, um canal para a melodia do universo. Ele estava se perdendo na música e se encontrando nela. Ele não precisava mais de uma batuta para se sentir completo, porque ele havia se tornado a própria música. Ele era a melodia, a harmonia, o ritmo e a letra. Ele era a sinfonia de sua própria vida, e essa era a mais bela de todas as obras-primas. Ele não era mais um maestro, mas sim um ser humano, e essa era a sua maior conquista. Ele havia perdido sua arte, mas havia ganhado sua humanidade, e essa era a sua maior glória. Ele era a música, e a música era ele. A vida de um artista é uma busca incessante pela perfeição. Mas a verdadeira arte não está na perfeição, e sim na imperfeição. A imperfeição é o que nos torna humanos, o que nos torna vulneráveis, o que nos torna belos. Sebastião havia perdido sua perfeição, mas havia ganhado sua imperfeição. E essa era a maior de todas as dádivas. Ele havia perdido o aplauso da plateia, mas havia ganhado o aplauso de seu próprio coração. Ele era um homem livre, um artista sem batuta, um maestro sem orquestra, mas um ser humano completo. E essa era a sua maior sinfonia. Ele havia perdido tudo, mas havia ganhado tudo. Ele havia perdido a música,
mas havia encontrado a si mesmo, e essa era a mais bela de todas as melodias. A música não é algo que se toca, é algo que se vive. E Sebastião estava vivendo a música de uma forma que ele nunca tinha vivido antes. Ele estava se tornando um instrumento de sua própria arte, um canal para a melodia do universo. Ele estava se perdendo na música e se encontrando nela. Ele não precisava mais de uma batuta para se sentir completo, porque ele havia se tornado a própria música. Ele era a melodia, a harmonia, o ritmo e a letra. Ele era a sinfonia de sua própria vida, e essa era a mais bela de todas as obras-primas. Ele não era mais um maestro, mas sim um ser humano, e essa era a sua maior conquista. Ele havia perdido sua arte, mas havia ganhado sua humanidade, e essa era a sua maior glória. Ele era a música, e a música era ele. A vida de um artista é uma busca incessante pela perfeição. Mas a verdadeira arte não está na perfeição, e sim na imperfeição. A imperfeição é o que nos torna humanos, o que nos torna vulneráveis, o que nos torna belos. Sebastião havia perdido sua perfeição, mas havia ganhado sua imperfeição, e essa era a maior de todas as dádivas. Ele havia perdido o aplauso da plateia, mas havia ganhado o aplauso de seu próprio coração. Ele era um homem livre, um artista sem batuta, um maestro sem orquestra, mas um ser humano completo. E essa era a sua maior sinfonia. Ele havia perdido tudo, mas havia ganhado tudo. Ele havia perdido a música, mas havia encontrado a si mesmo, e essa era a mais bela de todas as melodias. A vida de um artista é uma busca incessante pela perfeição. Mas a verdadeira arte não está na perfeição, e sim na imperfeição. A imperfeição é o que nos torna humanos, o que nos torna vulneráveis, o que nos torna belos. Sebastião havia perdido sua perfeição, mas havia ganhado sua imperfeição, e essa era a maior de todas as dádivas. Ele havia perdido o aplauso da plateia, mas havia ganhado o aplauso de seu próprio coração. Ele era um homem livre, um artista sem batuta, um maestro sem orquestra, mas um ser humano completo. E essa era a sua maior sinfonia. Ele havia perdido tudo, mas havia ganhado tudo. Ele havia perdido a música, mas havia encontrado a si mesmo. E essa era a mais bela de todas as melodias. Agora, se a história de Sebastião e Lúcia tocou seu coração, mostre seu apoio. Deixe um gostei e um comentário sobre sua parte favorita. E para não perder o final dessa jornada emocionante, ative as notificações. A Sinfonia de Sebastião não está completa sem você.